Olá pessoal, nós estamos hoje retomando as nossas videoaulas, tá certo? Depois do nosso recesso, hoje 1º de junho, tá bom? E só relembrando a vocês, lembrando que a partir de agora nós teremos um encontro semanal, tá certo? Para tirarmos nossas dúvidas, esclarecimentos, explicações e fazer revisão sobre os assuntos estudados durante a semana, certo? Bom, mas vamos agora à nossa aula. A nossa aula de português de hoje, tá? Relembrando, continuaremos usando o livro módulo 2. Então, a nossa aula de português se encontra na página 40 e 41 do nosso livro, módulo 2, tá? Com o assunto variação linguística geográfica, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas professora, o que significa uma variação linguística geográfica? Bom, vamos lá ver o que seria uma variação linguística geográfica. Olha só o significado. Vamos lá, dando zoom, hein? São os diferentes usos de algumas palavras ou expressões da nossa língua, tá? De acordo com a região. Então, como assim? Quer dizer que nós vivemos no mesmo país, Brasil, onde a língua falada, a língua materna, a língua mãe é a língua portuguesa, certo? Mas com variações linguísticas diferentes de acordo com as regiões ou os lugares, tá bom? Então, o que seria variação linguística? Maneiras ou expressões que as pessoas usam naquela região, naquele lugar, para chamar determinado objeto, para se referir a determinadas coisas, tá? Expressões, palavras e assim por diante. Bom, vamos dar agora aqui alguns exemplos de variações linguísticas, tá? Olha só, totó. Aqui mesmo em Natal, a gente costuma chamar, né, aquele joguinho de futebol de mesa de totó. Mas em outros lugares do Brasil é chamado de futebol de mesa ou de pebolim. Então, vejam só, o mesmo objeto, o mesmo jogo com nomes diferentes, tá? Vou dar outro exemplo para vocês bem legal. Pão francês, né? Que nós chamamos aqui em Natal, aqui no Nordeste, em algumas cidades, que é aquele pão mais sequinho, né? Que não tem tanto miolo, é o pão francês. Mas em outros lugares do Brasil, o pão francês é chamado de carioquinha. Como, por exemplo, no Ceará. Aqui mesmo, um dos nossos vizinhos, tá? Lá eles chamam o pão francês de carioquinha. Lá na região central, em Goiás, por ali, chama de pão de sal. Olha só, mas é o mesmo pão, com nomes diferentes, com variações diferentes. Outro exemplo que vou dar para vocês, vocês usam muito isso na sala de aula, é chamar apontador de lapiseira. Quantos de vocês eu já peguei dizendo, me presta aí a lapiseira, né? Mas que também é chamado de apontador. Outra variação linguística. Vamos ver aqui mais uma. Biloca. Nossa, a famosa biloca, né? Biloca, como nós conhecemos aqui em Natal, tá? É chamado em outros lugares de bolinha de gude ou peteca. Aí pode dizer, mas professora, peteca não é aquele joguinho, aquele brinquedo que foi criado pelos indígenas, que tem aquelas peninhas? Sim, ali é peteca. Mas também é um nome dado em alguns lugares do Brasil para bolinha de gude ou biloca, tá bom? Outra coisa, no livro de vocês, ó, na página 41, tem outros exemplos. Bem prático, ó, vejam só. Semáforo, tá? Alguns chamam de sinaleira, certo? Sinaleiro ou sinal, né? Quem é que já não ouviu, tá no carro, tá no ônibus, o sinal abriu, né? O sinal fechou, o sinal tá vermelho, o sinal tá verde. Muito mais fácil do que chamar semáforo, né? Bom, outro bem comum, pipa. Pipa também pode ser chamado de, olha só, papagaio, pandorca ou quadrado, certo? Pandorga, aliás. Como é que nós chamamos aqui? Pipa. A rotatória, certo? Pode ser chamado de rótula, de redondo ou rotunda. Gente, a nossa famosa macaxeira, que é chamada de mandioca, aipim, certo?
Bom, então essa foi a nossa primeira aula de português de hoje, depois de retornarmos do nosso recesso, com o assunto variações de linguísticas geográficas, tá? Logo depois vocês terão atividades para fazer. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.